Cumprimentamos a todos os nossos queridos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Lição 6, na sequência, a desconstrução da masculinidade bíblica. O tema já fala sobre os últimos dias em que a ideologia de gênero está tendo um pontapé inicial para a desconstrução da nomenclatura de macho e fêmea, varão, mulher, pai, mãe. Tudo dentro da Bíblia, os nomes que temos registrado. Quando Deus criou homem e mulher, veja os termos homem e mulher, macho e fêmea. Quando nós designamos os termos macho e fêmea, está dentro da concepção da da parte biológica do ser humano. O que é um macho e o que é uma fêmea? Isto é visto na sua construção, através exatamente quando Deus formou o homem, ele formou com a construção totalmente diferente da mulher. Por isso que precisa diferenciar entre homem e mulher em muitos quesitos. Por exemplo, futebol feminino, futebol masculino. Não dá para competir futebol masculino contra o futebol feminino. Isso é um exemplo. Isto em vários assuntos de esporte. Porque o homem foi criado para o trabalho. Amém? O homem tem uma construção diferente da mulher. Mas não é só isso, não. A construção também está na sua parte sexual, onde o homem tem exatamente o seu órgão genitor masculino e a mulher tem o seu órgão genitor feminino. Para que haja uma concepção, para que haja pai e mãe, para que temos o macho e a fêmea, o varão e a varoa. O nosso textuário, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Deus não deu essas ações, isto é, trabalho desta forma de lavrar e guardar para a mulher. Diferente, a mulher estaria do lado. Mais na frente ela foi tirada do lado para estar do lado. Não foi tirada da costela? Do lado para estar do lado. Ela seria uma adjuntora, ela estaria junto ao homem para a construção exatamente da sua própria casa no quesito de manutenção. Se Deus já fez o jardim, então Deus já fez a casa. Se Deus já fez a casa, Deus criou no jardim várias espécies e muitas espécies, uma hipótese, 1001 árvore e pôs no Éden. Foi Deus quem fez as árvores. Isto aqui seria aquilo que nós chamamos de cortina da casa, a decoração. Mas Deus também plantou a árvore boa para se comer. Deus também plantou a árvore da vida. Deus plantou a árvore, presta atenção, do conhecimento do bem e do mal. E Deus plantou a árvore agradável à vista. Olha aqui. A beleza da casa. Foi Deus quem plantou. O homem deveria apenas dar manutenção para poder o projeto de Deus estar em atividade. Veja o texto. Pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Verdade prática, o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Aí nós vamos ver essa parte aqui. Vamos lá? Na lousa, bem rapidinho. Pronto, agora nós vamos ver aqui o homem criado, certo? Veja, Deus deu governo. Por que Deus deu governo? Porque Deus, ele tem vontade, lhe apraz, é o desejo dele compartilhar o governo. Lá em Apocalipse capítulo 4, nós temos o Senhor sentado num alto sublime trono, mas ao seu redor 24 tronos.
ok? Ao seu redor 24 tronos. Então o Senhor também deu ao homem na terra um governo. Então este homem, ele governa no ar, ele governa na terra, ele governa no mar. Olha aí, no ar as aves, anota aí, na terra os animais e no mar os peixes. Então Jesus quando veio, por que ele veio? Porque esse homem se corrompeu. Se ele corrompeu, ele perdeu esse governo. Qual é o governo? Domínio. Foi o Senhor que disse, domínio sobre as aves do céu, ao ar. Domínio sobre os peixes do mar e sobre os animais do campo. Então esse domínio foi perdido e ficou na mão de Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Onde diz que o diabo, ele tentou Jesus e disse, eu vos darei todo o poder. Não foi ele que disse? Eu dou poder do reino. Olha aí, do ar, da terra e do mar. Jesus sabia que isso aqui viria com o tempo, na plenitude dos tempos, onde o Pai daria o governo ao seu próprio filho. Não dependeria de Satanás receber. Entendeu aí? Mas muitos hoje ficam debaixo de Satanás recebendo muita riqueza e muito poder do reino das trevas para tentar dominar. Mas na verdade não é o homem que está dominando, mas o diabo por trás domina no homem caído e pecador. Então Deus deu o governo. Interessante. Domínio. Aí Deus abençoou o homem por causa da sua... Presta atenção. Por que Deus abençoou? Deus abençoou, vamos lá, aves, animais, peixes, o homem. Por que Deus abençoou aves, animais, peixe e o homem? Por causa do poder da fecundação. Viu? Deus viu que aquele que multiplica, aquele que produz, aquele que é fecundo, presta atenção, Deus abençoou somente aquele que tem poder de multiplicação. Por isso que Deus deu uma disjuntora para que haja uma multiplicação de gerações futura através dos filhos e dos netos. Ok? Pronto, agora nós vamos ver aqui Gênesis capítulo 1, versículo 22, Deus os abençoou. Veja a produção dos animais. Estou falando da bênção de Deus. Tem poder de multiplicação? Está debaixo da bênção de Deus. Macho e fêmea, homem e mulher. Glória a Deus. Estamos falando da bênção de Deus. Frutificai e sede fecundos. Enchei as águas dos mares, peixes. Multipliquem-se as aves sobre a terra, ares, céu. E essa mesma ordem de frutificar-se e multiplicar-se foi dada aos homens. O que que nós devemos fazer? Obediência. Aleluia. Precisamos obedecer à ordem do Criador. O homem é o único ser da face da terra que desobedece ao seu Criador. É o único da face da terra. Não tem outro. Não tem animais, não tem peixes, não tem aves e não tem nada debaixo das águas. Os peixes. Somente o homem desobedece ao seu Criador. A procriação dos animais representa provisão. Entendeu aí? Mas também foi feito animais para que haja o doméstico. Não tem os animais domésticos? Deus também fez. Interessante que Deus fez animais para ser provisão, isto é, servir de alimento. E Deus também fez animais para o bem-estar do homem. Entendeu aí? Para estar na sua casa. Um animal doméstico, um gato, um cachorro, e assim vai. Gênesis capítulo 1, versículo 24, produz a terra. Deus foi dando ordem, presta atenção. Deus deu ordem à terra, Deus deu ordem às águas para que ela produzissem. Na hora de fazer o homem, Deus não deu ordem, ele fez. O homem não foi feito assim, como dizem, pela explosão. O homem não recebeu ordem da terra. Deus mesmo fez o homem olhando para si mesmo.
Não tem uma comparação na terra conforme os animais tiveram. As águas saíram animais, da terra saíram animais. Então veja, segundo a sua espécie, os animais todos segundo a sua espécie. Tudo isso representava o que seria, na verdade, lá na frente, Deus faria com o homem na relação da procriação. Porque Deus tinha um propósito eterno de levar o homem para a sua glória e seu louvor. O homem é diferente dos animais, porque no homem temos alma imortalizada, espírito imortalizado. Foi o que Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem. Então anote aí. Número 1, imagem. Número 2, semelhança. Gênesis capítulo 1. Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Versículo 26 e 27. Então o homem tem a imagem e tem a semelhança. Essa parte da imagem, ela é física. Essa parte da semelhança, ela é espiritual. Aleluia. Por que essa parte da imagem é física? Porque o homem viveria onde? Na própria terra. E essa parte espiritual? Porque o homem teria contato com o céu, com Deus. Então essa semelhança seria exatamente essa aqui, ó. Vamos lá? A constituição do homem, espírito, humano, alma e corpo. Olha aí, preservado, santos, irrepreensível. Entendeu aí? Espírito, alma e corpo. Não é só o corpo, não. Não é só a alma, nem só o espírito. É os três. Aqui nós temos o quê? Ó? Parte espiritual, espírito e alma. Parte física, o corpo. Essa parte de cima leva para cima. Essa parte de baixo leva para baixo. É onde estão os vícios. Essa parte de cima é onde está a adoração. Entendeu aí? Mas aonde funciona mais é que vence. Se eu funciono mais nessa parte de cima, eu venço a de baixo. Eu venço os vícios. Se eu funciono mais nessa parte de baixo, a de cima está perdida. Por isso que o homem sem Deus está irremediavelmente perdido. Não existe outro remédio previsto, acertado, bíblico, se não for o sangue de Jesus. Não tem outro remédio. O sangue nos purifica de todo o pecado. Não tem outro remédio. Somente o sangue de Jesus. Pela fé, pela graça e pelo sangue somos salvos. Aleluia. Quando Deus criou o homem, lhe deu domínio. A criação humana é segundo um padrão já existente. Deixa eu mostrar essa relação da imagem segundo o padrão de uma imagem já existente. Nós sabemos que o Filho de Deus veio como segundo Adão, chamado de último Adão. Mas ele é o último, sendo na sua preexistência o primeiro. Porque ele é preexistente. Nós falamos de Jesus. Vamos ver aqui isso na nossa lousa, para melhor entendimento. Ok? Então vamos lá. A criação segundo a criação humana, olha aí o homem segundo um padrão já existente. Qual é o padrão que Deus fez o homem? Outro homem. Deus só pode fazer Adão se ele tiver um padrão aqui. Esse padrão aqui, ele já existia. Entendeu aí? Colossenses 1:15. Esse é o padrão já existente. Quando Deus fez o homem, o Senhor diz, formou. Então a palavra formou já está dizendo de onde é que o homem saiu. Ele saiu desse padrão. Esse padrão aqui não se corrompe. Esse padrão não peca. Esse padrão é o corpo de Jesus. Que na sua preexistência, Hebreus 10:5, ele disse, me prepara um corpo.
Então, aquilo que nós chamamos de primeiro Adão, olha onde estava o primeiro, na mente de Deus, que depois ele passou a ser o último. Por isso que ele é o primeiro e o último. Então, quando Adão foi formado, já tinha um primeiro. Esse primeiro aqui foi criado na mente de Deus. Colossenses 1:15. Ele é o primogênito da criação, a imagem do Deus invisível. Estou falando de Cristo, o corpo. Porque a palavra de Deus, o verbo de Deus, o Dabá de Deus, Jesus, espírito sem corpo, ele sempre existiu. Então, nós temos que diferenciar entre a existência do próprio Deus e daquilo que ele se tornou em João, capítulo 1, verso 14. Ele se tornou carne. A Bíblia diz que ele tomou um corpo humano. Corpo me preparaste. Então, Adão foi formado segundo esta imagem, isto é, projetado. Então, tanto Adão, e nós que saímos de Adão, segundo a imagem de Adão, olha aí, Adão de Deus e nós de Adão. Aí Jesus chega na história bem por aqui, para colocar nós aqui de volta. O Adão não é de Deus? Então nós somos de Deus. Entendeu aí? Porque aqui é o Senhor Jesus Cristo, com seu corpo. Aí nos tira deste Adão corrompido, caído, que deixou de ser de Deus, por causa do pecado. Aí o que foi que acontece? O que é que acontece? É que nós agora estamos em Cristo. Tirou o cordão umbilical da existência de Adão e nossa. Por isso que nós estamos mortos para este homem. Estamos mortos para este homem e vivos para Deus, porque Cristo nos tirou, inserindo no seu corpo. Hoje somos a igreja de Cristo. Glória a Deus. Amém? Então há uma imagem original, Cristo, seu próprio corpo, e nós as cópias. Quando nós estaremos semelhante a Ele? Porque estaremos vendo o Senhor Jesus como Ele é, e seremos semelhante a Ele na ressurreição dos mortos. Teremos corpos glorificados, exaltados, e seremos conforme o seu corpo perfeito. Glória a Deus, o da ressurreição. Então, terminando essa parte para nós continuar. Assumir uma outra imagem, desconstruindo esta imagem que Deus fez, humana, né? Seja de qualquer forma, aqui eu tenho o macho, o que é desconstruir? É levar que esse macho seja uma fêmea. Isso é desconstrução. É retirar órgãos, como a parte sexual, ou cirurgias de troca de sexo. Isso é desconstrução do macho. A Bíblia diz que Deus fez o macho e a fêmea. Aí pergunta-se, estas ideologias diz que todos os seres humanos, quando nascem, menino, bebê, eles não são definidos pelo sexo. Não é assim que a ideologia de gênero fala? O órgão genital. Eles não são definidos. Meninos e meninas não são definidos pelo sexo, segundo a ideologia de gênero. Aí eu lhe pergunto, mas quando eles ficam de maior, querem fazer o quê? Cirurgia de troca de sexo. Aí eu pergunto, se o sexo não define, por que eles querem fazer cirurgia de troca de sexo? Então tem alguma coisa errada aí. Quem errou na verdade? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é sempre justo e bom. O homem é que se perverte, torna-se pervertido, e se fosse possível andava de cabeça para baixo. Essa que é a realidade. Trocava os pés pelas mãos. Nós não andamos com os pés? Então está faltando só colocar as mãos nos pés. É isso que estão querendo fazer.
colocar o homem de cabeça para baixo e andar com as mãos. Pois bem. Meus queridos irmãos, essa parte aqui já vale aí um gostei. Aperta aí gostei. Inscreva-se no canal, certo? Estamos aqui dando o melhor para todos vocês aí do nosso canal Minha EBD. Então aperta aí o seu gostei. Comente aí nesta aula. Faça exatamente unidade junto conosco. Eu não estou só, nem você está só. Nós estamos dentro de um barco. E Jesus está no barco. Há tempestade, mas o barco não vai afundar. Glória a Deus. Aleluia. Então há uma imagem original. Que essa imagem, todos que esperam em Cristo, teremos esta imagem original. Hoje pregamos o Evangelho muda a pessoa ela recebe o Espírito Santo e é produzido o novo nascimento. E o novo nascimento é segundo a imagem original. Mente de Cristo, vontade de Deus, sentimento de Cristo. Olha aí, espírito, alma e corpo. A humildade, o sentimento. Glória a Deus. Então, Deus fez macho e fêmea, fala de princípio e de ética, de respeito e de reprodução. A bênção da fecundidade, a bênção da fecundação e multiplicação enche e dá vida. Como encher a terra se não tiver macho e fêmea? Deus disse, enchei a terra. Aqui, Deus está desconstruindo a ideologia de gênero. Entendeu aí? Porque Deus, Ele foi o primeiro a ensinar sobre macho e fêmea. Glória a Deus. E todos os outros aprendem daquilo que já está posto. E não podemos retirar, nem o anjo do céu. Seja anátema, aquele que muda as palavras do Senhor. A importância de ter um corpo físico para dominar na terra. E nós vamos ver que o diabo está por trás da ideologia de gênero através de posse. Quando a gente fala de posse, estamos falando que o diabo ele entra no corpo. A possessão. Então tem um ser angelical caído aqui chamado diabo e seus anjos, que ele possui o corpo humano. Às vezes enche o corpo de demônios. É chamado de legião. E aqui nós temos a menção do Gadareno. Estava cheio de demônios. Gadareno. O que é isso? É que os demônios desconstroem o corpo. O Espírito Santo renova. Olha a diferença. Constrói, santifica. Na criação do homem, ele recebeu um corpo além de uma alma vivente e imortal. E o espírito humano. E nós vamos ver essa diferença. E Satanás, com a sua tentativa de entrar neste mundo através de animais. Lembra da cobra lá, a serpente do Gênesis? E lembra dos porcos de Gadara? Lembra-se também de muitas outras ocasiões, mas sem sucesso, porque na verdade o governo foi entregue nas mãos dos homens e o diabo cobiça o homem. O diabo cobiça o homem para governar esta terra. Por isso que quando a igreja for arrebatada, o diabo estará no anticristo, para governar esta terra. Então Deus cria os instintos de reprodução. Só pode haver reprodução se houver um instinto. Macho e fêmea. Deus plantou
Deus fez e Deus deu ordem. E nós vamos ver na aula extra essa parte aqui. A possessão do diabo no corpo humano, desconstruindo o homem e a mulher para existir essa tal de ideologia de gênero. Então entre aqui, ó, vou anotar aqui o nosso zap 85DDD 991 28 12 60. 85DDD 991 28 12 60. Aqui é um zap que vamos continuar esta aula falando dessa parte dos tópicos a seguir da nossa lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Gostou dessa aula? Aperta no like. Compartilhe. Faça uma inscrição. Comente. Você está conosco nesse barco. Deus abençoe e Deus te guarde. Não esqueça de assistir a continuação desta aula. Nós vamos falar desse assunto que nos dias de hoje tem sido polêmico. Zap. Nós vamos enviar em link a nova aula que vamos fazer e enviar ainda hoje, se Deus quiser. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.